Olá pessoal, hoje vamos de PAV 2023. A questão diz o seguinte: todo mundo já tocou em algo ou em alguma pessoa e tomou um choquinho. Isso ocorre devido à eletricidade estática. Mas o que é a eletricidade estática? Eletricidade estática é o equilíbrio de todas as cargas, tanto positiva, prótons, como negativa, elétrons, e um corpo. Explica o físico Cláudio Furukawa, não sei se está certo esse nome, do Instituto da Física da USP. Todos os corpos são neutros. Isso significa que há o mesmo número de cargas positivas e negativas. Um desequilíbrio entre prótons e elétrons pode ocorrer por um atrito entre objetos de materiais diferentes, por exemplo. Considerando o processo aqui, efetivamente, começa a questão, né? Tem outro texto antes ali, mas a questão começa aqui. Considerando o processo de eletrização por contato, um corpo metálico A, eletrizado positivamente, com carga Q igual a 3,2 nanocoulombs, foi posto em contato com o corpo metálico B, inicialmente neutro. Após atingido o equilíbrio eletrostático, calcule quantos elétrons foram retirados do corpo B. Considere a carga do elétron, Q do elétron, né, a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá. Essas esferas aqui não tem na questão, tá? Mas eu coloquei só para ficar melhor para explicar. Ele diz que tem então uma esfera A que tem aqui uma carga de 3,2 nanocoulombs. E essa esfera, ela é posta, né, esse corpo, na verdade, é posto em contato com um corpo metálico B, inicialmente neutro. Então, esse eu não coloquei carga nenhuma nele. O primeiro com 3,2 nanocoulombs e o segundo não tem carga nenhuma. E pergunta, então, depois de atingir o equilíbrio eletrostático, quantos elétrons então que vão desse corpo B para o A? Por que do B? B, esse aqui que está inicialmente neutro, ele vai ceder elétrons para o corpo A. Tá? Seria aqui, ó, vou colocar aqui, que eu até não coloquei, eu devia ter colocado já previamente aqui, esse aqui, o corpo A, e esse aqui, o corpo B. Esse corpo B aqui vai ceder elétrons, porque o movimento é de elétrons, não de prótons. Tá? A gente precisa de para ter movimento de prótons, a gente precisa de uma força muito grande para que isso aconteça. Então a gente vai falar sempre no movimento de elétrons. O corpo B então cede elétrons para o corpo A. Em que quantidade? Bom, isso aqui é sempre uma média, pessoal. Quando for o contato entre sempre duas esferas, não importa se essa carga for negativa, se ela for positiva, tu vai somar as duas, é claro, levando em consideração o sinal, tá? Tu vai somar as duas e dividir por 2. É sempre uma média. Para resolver, sempre a gente pode fazer uma média. Aqui, por exemplo, essa aqui não tem nada de carga, essa aqui tem 3,2. Então, 3,2 divididos por 2 dá 1,6. Vai ficar 1,6 para cada um. Quando eu encostar, né? Eu vou encostar esses dois corpos aqui, ó, o que vai acontecer? Essa carga aqui vai se distribuir, ficando então 1,6 nanocoulombs para esse aqui e 1,6 nanocoulombs para esse, para o corpo B. Fica, é uma média. Agora, se fosse aqui, se essa aqui, esfera B, tivesse com menos 1 nanocoulomb, bom, aí tu iria somar os 3,2 menos 1 nanocoulomb. Isso ia ficar quanto? Ia ficar 2,6. Dividiria por 2 esse valor ia ficar 1,3 para cada um. Mas nesse caso não, porque essa aqui estava neutra, né? Então o somatório aqui seria dos 3,2 com nada e dividido por 2. É
sempre assim, sempre uma média. Quando tem o contato entre duas esferas, entre dois corpos, se eles forem idênticos, né? Não diz isso na questão, mas como não diz, a gente vai considerar que sim, então a gente faz uma média, soma e divide por 2. Se fosse contato entre três esferas, bom, se esse contato ocorresse ao mesmo tempo, as três esferas, a gente soma a carga das três e divide por 3. Ficando então aqui com essa carga de 1,6 nanocoulombs para cada corpo. Bom, o que ele pergunta? Após atingido o equilíbrio eletrostático, o equilíbrio eletrostático é esse, então, a gente fica aqui na distração por contato com cargas do mesmo sinal e mesmo valor, eu fiquei então com 1,6 nanocoulombs em cada corpo. Calcule quantos elétrons foram retirados do corpo B. Bom, foi retirada uma quantidade de carga de elétrons aqui desse corpo B de 1,6. Veio para cá, esse menos 1,6 veio para o corpo A e ficou sobrando mais 1,6 nanocoulombs de carga no corpo B. Como que eu calculo isso? Eu sei que a minha quantidade de carga é igual ao número de elétrons ou prótons vezes a carga elementar. A carga elementar ele me dá aqui no exercício no finalzinho, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tá? Ele poderia não dar, daí eu teria que saber esse valor, mas ele deu ali. Eu vou colocar então, ó, eu tenho aqui a minha carga igual a M vezes E, então, quantidade de carga igual ao número de elétrons ou prótons, depende do que a gente vai trabalhando, vezes o E, que é a carga elementar, que é a mesma tanto para próton como para elétron. Por isso, tanto faz esse M aqui, eu posso calcular tanto para próton como para elétron. Eu quero saber, então, o número de elétrons, né? Quantos elétrons foram retirados do corpo B? Ele pergunta. Esse M, então. Então, esse E que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado para isolar o M, que é o que eu quero saber. O E está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Operação inversa. Eu vou ficar com Q dividido por E igual a M. Seguindo. A minha carga elétrica, então, é de 1,6 vezes 10 a menos 9. Tá? Por quê? Porque esse nano aqui vale 10 a menos 9. Então, 1,6 vezes 10 a menos 9. Divididos pelo E, que ele me deu no exercício, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a M. Fazendo essa divisão, né, 1,6 por 1,6 dá 1. 10 a menos 9 divididos por 10 a menos 19, eu passo esse para cima, né? Esse para cima com sinal contrário, então 10 a menos 9 vezes 10 a mais 19 vai dar o quê? 10 na 10. Só subtraio aqui, né? Na verdade, menos 9, faço uma soma aqui. Menos 9, esse aqui está negativo, né? O menos 19, ele passa para cima mais 19. Então, menos 9 com mais 19 dá mais 10. Então, 1 vezes 10 na 10 coulombs, igual ao número de elétrons, né? Que é o que a gente quer saber. 1 vezes 10 na 10 ou 10 na 10 é a mesma coisa, né? Porque 1 vezes 10 na 10 não vai mudar. Então, ele me dá nas alternativas que 10 na 18, 10 na 12, 10 na 10, 10 na 20, 10 na 16. É o 10 na 10, né? Porque a gente achou 1 vezes 10 na 10. Então, 10 na 10 elétrons. Essa é a resposta. Letra C. Bom, pessoal, se esse vídeo aí de alguma maneira ajudou vocês, se entenderam, peço aí que compartilhem e se inscrevam no canal. Tá? Grande abraço, até a próxima, valeu!